Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, a semana de 4 dias de trabalho funciona ou não funciona? Sendo certo que o objetivo deste projeto piloto é mesmo garantir que não há qualquer desproteção dos trabalhadores, pelo contrário, é mesmo pensar fora da caixa. Começou com uma proposta do LIVRE, aprovada no Orçamento do Estado de 2022 e tornada medida a concretizar em várias fases pelo Ministério de Ana Mendes Godinho. No final, no projeto piloto para testar a semana de 4 dias de trabalho em Portugal, foram mais de 20 empresas a pensar fora da caixa e a procurar formas de reduzir os horários de mais de 300 trabalhadores. Correu tudo bem? Quantas empresas desistiram e porquê? O que dizem os resultados da experiência e o que propõem os coordenadores do estudo? Vou conversar com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, segunda-feira, 24 de junho. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Sara. Os coordenadores deste projeto piloto fazem um balanço positivo da experiência. Quais foram as maiores dificuldades para chegarem aqui? De facto, nem tudo foram rosas neste projeto, de tal forma que no teste, depois do teste iniciado em junho do ano passado por 21 empresas, 4 voltaram à semana de 5 dias e outras 5 reduziram a escala do teste durante o processo, adotando a semana mais curta apenas nos meses do verão. Já agora as restantes 12 vão continuar o teste, no mesmo ou noutro formato, por exemplo, estabelecendo a semana de 4 dias intercalar com uma semana de 5. Num outro rol de 20 empresas que já tinham iniciado testes antes destas que fizeram parte do piloto, metade tornou permanente a semana de 4 dias, o que pode indiciar algum proveito neste teste. Os coordenadores deste estudo, da semana de 4 dias, admitem que as empresas que voltaram atrás podem não ter adotado as mudanças suficientes para que o teste fosse bem sucedido. Para quem defende a semana de 4 dias, esta, para ter sucesso, tem mesmo de ser acompanhada de uma reorganização do trabalho das pessoas e dentro da empresa. E é aqui que começam as dificuldades. A mudança cultural é uma delas. É necessária uma mudança cultural. Enfim, nós portugueses sabemos que quando chegamos à empresa gostamos muito da pausa para café, demoramos-nos na pausa para almoço, chegamos tarde a reuniões, prolongamos reuniões. Eu não sei de quem é que tu estás a falar. Mas... Não sei, não, acho que isto diz tudo de toda a gente. E agora, ainda para mais, interrompemos o trabalho para falar de futebol. Enfim, nesta altura e em todas as alturas. Pronto. São, de facto, sintomas culturais que têm que ser alterados e por isso também muitos trabalhadores disseram neste estudo que tinham demorado algum tempo a reduzir o tempo de trabalho e dizem que acabaram por terminar tarefas em dias livres. Ou seja, não conseguiram fazer o trabalho naqueles 4 dias e por isso utilizavam os dias livres para o fazer. No final, 5% dos trabalhadores, enfim, alguns números só para explicar isto, no final, 5% dos trabalhadores não conseguiram nunca usufruir do dia livre. 25% conseguiram o dia livre todas as semanas. Portanto, estes foram os bem-sucedidos. E à volta dos 60%, a cada 2 semanas conseguiam ter um dia livre. Cerca de 10% tiraram um dia livre uma vez por mês. Portanto, na realidade, só 25% é que conseguiram a semana de 4 dias todas as semanas. E isto é uma dificuldade, porque a semana de 4 dias não é fazer o mesmo trabalho em menos tempo, mas trabalhar melhor. E é aqui que atua a parte cultural e a parte de reorganização do trabalho. De gestão do tempo também, não é? De gestão do tempo e de gestão de equipas, que fica pior durante os períodos de férias, como aconteceu, aliás. O teste foi feito em alguns meses de férias e por isso permitiu testar essa dificuldade na gestão de equipas com menos gente a trabalhar. Quem conseguiu ultrapassar essas dificuldades viu os benefícios da redução da semana de trabalho? Bom, pelo menos nas respostas, 80% das empresas consideraram positiva esta experiência. E o estudo conclui, para o lado dos trabalhadores, que houve benefícios para a saúde mental, pela diminuição do stress e da ansiedade. Aliás, uma conclusão que o relatório preliminar, que já tinha sido divulgado antes, já tinha apontado.
só um dado rápido, o número médio de horas de sono de cada trabalhador aumentou 11 minutos. Não chega às 7 horas, que é o mínimo recomendado, mas conseguiram aumentar 11 minutos. E quem conseguiu, os trabalhadores que conseguiram fazer a semana de 4 dias, diz que o dia adicional de lazer foi compensador. As mulheres, a maior parte, usaram esse tempo a cuidar de filhos e família e amigos e estar com os amigos. Os homens responderam que utilizaram esse tempo para atividades académicas ou formação, ou para ver televisão, estar na internet, videojogos ou redes sociais. Ainda assim, há uma preocupação nestes estudos, que é as pessoas utilizarem esse tempo livre para arranjar um segundo emprego ou uma atividade profissional adicional para ganharem mais dinheiro. O que seria um problema porque não dava mais descanso. Não dava mais descanso, pelo contrário. E o objetivo do dia adicional é precisamente o descanso e o lazer para as pessoas tirarem o dia para si, digamos assim. No lado das empresas, este estudo não conseguiu medir a produtividade, portanto não sabemos se a produtividade aumentou. Aliás, os coordenadores agora admitem tentar estabelecer um protocolo com o INE para cruzar dados que permitam calcular o efeito da produtividade. Mas a dificuldade de medir esse impacto é também justificada pelos coordenadores de estudo não quererem pedir muitos dados financeiros às empresas para não afugentar, digamos assim, deste teste, mas no lado de financeiro, o que se conseguiu apurar foi que as empresas reportaram que não tiveram, pelo lado negativo, não tiveram um impacto penalizador nem nos lucros nem nas receitas. Houve empresas que tiveram que aumentar custos, aliás, foi notícia um teste a uma creche que teve que contratar uma pessoa para fazer a semana de 4 dias. Foi uma contratação que tiveram que fazer para conseguir acautelar todas as tarefas. Mas, enfim, foi um caso. Ainda assim, essa creche disse que compensava por outras vias essa contratação e obrigou, de facto, a uma coordenação e a uma reorganização do trabalho. Noutro prisma, as empresas também disseram que tiveram redução dos custos com matérias como a água, a luz, o café, o papel, mas também, por outro lado, e isto é uma diminuição de custos para as empresas, mas é penalizador para os trabalhadores, acabaram por suspender alguns benefícios, como dar aulas de pilates ou até passos sociais. E, portanto, há aqui um equilíbrio que ainda tem que ser feito. O que nós queremos não é implementar a semana de 4 dias, o que nós queremos é avaliar os efeitos, testar. Um dos responsáveis pelo projeto, ainda no ano passado, já dizia que o objetivo não era implementar, era testar e avaliar. E as conclusões que conhecemos agora apontam para esta mesma cautela, falam mesmo num plano muito longo. Sim, mesmo para quem defende a semana de 4 dias, estabelece um plano a 10 anos para que possa ser generalizado. E o que é preciso? Estender os testes no setor privado, que foi o que fez agora este piloto, mas promover também testes no setor público e depois avançar com uma experiência nacional. Talvez, enfim, os coordenadores de estudo sugerem 2028, que passaria por uma reorganização de feriados para não introduzir logo uma disrupção total e depois também, enfim, propõem ao longo deste plano de 10 anos a promoção de incentivos e até chegarmos a alterações legais da legislação, nomeadamente com a criação do regime no Código de Trabalho, mas isso a longo prazo. Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Na segunda parte vamos olhar para estas medidas mais concretas e tentar responder a uma pergunta fundamental. Haverá vontade política de fazer esta ideia avançar? Confessé, pero sin pruebas, ¿eh? Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Ele não havia meio termo. Era o bem e o mal. E ele encarnava, efetivamente, o bem. Último episódio.
Inferno. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Alexandra Machado, jornalista e editora de Economia do Observador. Alexandra, nesse plano a 10 anos, há propostas de medidas que são mais imediatas. Por exemplo, a ideia de expandir o projeto piloto ao setor público começaria já em 2025 e tem, aliás, uma sugestão que me surpreendeu, que é esta ideia de fazer uma experiência num hospital. É arrojado, digamos assim, mas em relação só ao projeto piloto do setor público em 2025, enfim, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Este governo ainda não se referiu muito ao que pensa e ao que pretende fazer relativamente à semana de 4 dias. Porque isto é um projeto que vem do governo anterior. Vem do governo anterior. Este estudo, aliás, e a coordenação deste estudo foi contratado com o governo anterior. Portanto, Luís Montenegro falou muito en passant da semana de 4 dias num debate na campanha eleitoral com o Rui Tavares do Livre, que foi dos políticos que mais promoveu a semana de 4 dias em Portugal, e nesse debate disse apenas que a ideia de estender a semana de 4 dias valia a pena ser explorada, mas de forma facultativa e conciliável com a natureza da empresa na qual está a ser praticada ou explorada. E, portanto, não se percebe muito bem o que é que vai acontecer. No Parlamento já, nesta legislatura, PSD, CDS e Chega já chumbaram recomendações para que se continuasse a experiência. De qualquer forma, há propostas ainda para serem discutidas no Parlamento e a nova Ministra do Trabalho também ainda não se pronunciou sobre o assunto. O anterior governo é que admitiu estender os testes ao setor público, o que também não avançou até à queda do governo. Já no estudo propõe-se então o tal teste num hospital, mas os próprios coordenadores chamam a atenção que seria necessário um investimento inicial em contratações adicionais, o que sabemos que no setor da saúde é difícil até haver as contratações adicionais, mas falam no reverso da medalha, para eles positivo, que é permitiria poupanças nas horas extraordinárias, que também sabemos que no setor da saúde em Portugal custam muito dinheiro, e poupanças também a nível da gestão hospitalar e, claro, na melhor prática médica com redução de ocorrências, segundo consideram os coordenadores de estudo, de negligência ou erros médicos, ou até o nível de esgotamento entre médicos poderia diminuir. E há também uma proposta para testar uma mudança nos feriados em 2028. Qual seria exatamente esta ideia? 2028, a ideia seria concentrar todos os feriados nacionais e regionais, com exceção do Ano Novo e Natal, nas sextas-feiras dos meses de abril, maio e junho, num trimestre, portanto, o que implicaria a ausência de outros feriados ao longo do ano. Isto para se poder testar a semana de 4 dias, mas sem disrupções, havendo só essa mobilidade dos feriados. Portanto, se por exemplo o 25 de abril fosse uma terça-feira, nesse dia não seria feriado, seria feriado na sexta-feira seguinte, era isso? Certo, sendo que, neste caso dos coordenadores do estudo, todos os feriados seriam acumulados nesses 3 meses, para que houvesse essa experiência de 3 meses. Ok, portanto podíamos ter 25 de abril em outubro. Em outubro, okay. Pronto. É por isso é que, por exemplo, o LIVRE, que no programa eleitoral também tinha uma proposta, e a propósito da semana de 4 dias, de deslocação dos feriados, fazia essa proposta de deslocação dos feriados, exceto o 25 de abril e 1 de maio, que são referentes às datas em si. Nesse programa do LIVRE, aliás, também se previa um trimestre inteiro de semanas de 4 dias em 2026 e outro em 28, para aproveitar essa distribuição natural dos feriados. Curiosamente, o PAN também falava nessa redistribuição de feriados para o dia útil seguinte, quando acontece ao fim de semana, como aliás acontece no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas o PAN não ligava exatamente à semana de 4 dias.
Só para concluirmos aqui, o município de Valência, em Espanha, fez, em abril do ano passado, essa experiência. Aproveitou 3 feriados em segundas-feiras, juntando-lhe um feriado numa quarta semana, feriado esse que não existia, mas para conseguir testar durante um mês inteiro a semana de 4 dias. Nas conclusões, os municípios relataram sentir melhorias ao nível do seu bem-estar, passavam mais tempo em atividades de lazer e com a família, ao ar livre, sentiram-se menos estressados e até, dizia-se nas conclusões, consumiram menos álcool e tabaco. Também no ambiente, a qualidade do ar melhorou, às segundas-feiras que as pessoas ficavam em casa adicionalmente, mas não foi possível tirar conclusões quanto ao consumo energético. Na saúde, no entanto, nos serviços públicos houve uma sobrecarga de urgências devido ao encerramento dos cuidados primários e também em Espanha, em Valência, reportou-se problemas com os trabalhadores que ganhavam à hora, que são pagos à hora, deixavam de ter esse dia para receber dinheiro. E no comércio houve uma redução de vendas em 20%. Portanto, a experiência de Valência tem aqui alguns pontos que têm que ser discutidos e coordenados. Estas propostas estão na parte da experimentação, mas o plano a 10 anos também prevê incentivos, a começar em 2026. Quais seriam esses incentivos? Os incentivos são tanto para trabalhadores como para empresas. Para os trabalhadores, recomenda-se, por exemplo, facilitar o acesso a tempo parcial para pessoas que tenham filhos até aos 2 anos, e para as empresas fala-se na hipótese de promover incentivos fiscais em determinados setores e para pequenas e médias empresas que adotem este sistema em sede de negociação coletiva para que haja, digamos assim, um benefício fiscal para quem faça este regime, quem promove este regime. E agora vamos aos mas. É porque isto é tudo muito bonito, mas é um mas que os coordenadores também colocam. Eles dizem que para tudo isto resultar será preciso um amplo consenso político e social. Haverá? Bom, mudanças a este nível requerem sempre alterações legislativas, nomeadamente ao nível do Código de Trabalho, o que é sempre uma tarefa bastante hercúlea para fazer passar no Parlamento, ainda mais na atual configuração parlamentar, que já se percebeu que é muito difícil chegar-se a acordos e alterações ao Código de Trabalho. Precisava de facto de uma maioria importante. Mas também a dificuldade está nas negociações entre empresas e trabalhadores, sempre difíceis, nas contratações coletivas também. Como referi, não se sabe muito bem o que é que este governo quer fazer com a semana de 4 dias. A ministra também ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas Rosário Ramalho, antes de ir para o governo, enfim, em 2018, já lá vai há algum tempo, é verdade, mas até tinha feito uma declaração de que em Portugal se trabalhava muitas horas, mas não se trabalhava produtivamente muitas horas. E considerava então que os empresários portugueses gostavam era de ver os trabalhadores muitas horas nas empresas, e isso era cultural, e que, enfim, não se coaduna com a vida pessoal das pessoas. Isto defendia em 2018 para falar também no direito a desligar por parte do trabalhador. Não se referia exatamente à semana de 4 dias, mas para percebermos que, de facto, os consensos políticos e sociais não são muito fáceis nesta matéria. A própria CIP fez algumas críticas quando o teste da semana piloto, da semana de 4 dias, avançou. Que é a minha última pergunta. Haverá vontade das empresas? Para começar, previa-se que fossem muitas mais e muitos mais trabalhadores a entrar neste projeto piloto do que aquilo que acabou por acontecer. É um mau sinal sobre o interesse nesta ideia? Seguramente, enfim, os coordenadores do estudo não veem a pouca abrangência do estudo como um mau sinal, acham que é um primeiro passo, mas para mim é um mau sinal. Algumas até voltaram atrás nessa semana de 4 dias, o que não é bom, embora tenha no universo de 21, foi um universo pequeno de empresas que voltaram para trás, mas, como estava a dizer, as próprias confederações patronais criticaram na altura os testes para a semana de 4 dias, dizendo que era prematuro e arriscado. O que é certo é que neste estudo,
que agora ficou conhecido, 80% das empresas que fizeram o teste consideraram que a experiência foi positiva. Portanto, é uma questão de se alargar e ver o que é que daí resulta. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Sara. Alexandra Machado é jornalista e editora de economia do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana e até amanhã.